Interessante é que a definição, viu, é antiga. Para a gente pode ser desconhecido. Queria até ver, né? Pronto, já teve gente aí que comentou que nunca ouviu. Mas pra gente, pra nós pode ser desconhecido, mas é antigo, viu? Assim, eu tenho alguns teólogos aqui para citar, que o estudo, né, sobre esse assunto é bem antigo. E assim, interessante que os atributos que você mencionou está justamente inserido na classe dos atributos incomunicáveis ou não relacionados, que são aqueles que Deus não comunica. É disso que vem a palavra incomunicável. Deus ele não comunica, não compartilha desses atributos com mais ninguém, exclusivo da divindade. Os que você bem citou, né? Inclusive tem outros, né? Até desconhecidos também que a gente podia citar, mas... E destes a impassibilidade, isso mesmo, alguém comentou, alguém escreveu aí. Não confundir com impossibilidade, viu? Pelo amor de Deus. É impassibilidade com a mesma. É assim mesmo como alguém escreveu. Então, é de fato um atributo esquecido, mas o que é que veste esse atributo? Veja, dentro do rol, então, dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aqueles que só Deus ele possui, está aquele qual está relacionado com a sua imutabilidade, que é outro também, talvez até mais conhecido, mas mal compreendido. Ora, a imutabilidade divina, então, professa que Deus ele é imutável. Deus não muda. Isso é bíblico. A gente tem, por exemplo, como citações de Tiago 1,17, Malaquias 3,6. Se tiver um exemplar exemplar das Escrituras, exemplar da Bíblia Sagrada aí disponível, você pode conferir. O atributo ele está claramente declarado na Bíblia. A imutabilidade divina está textualmente escrito. Deus não muda. Agora, se Deus não muda, isso não deve ser só espacial e temporal. Em todos os aspectos, Deus não deve mudar. Não deve haver nenhuma mudança em Deus para que o atributo da imutabilidade continue, me permita usar essa linguagem, continue válido, né? Como se o atributo deixasse de ser válido ou não. E até um adendo aqui, Lucas, me permita. Até a própria palavra atributo, eu gosto de frisar isso. A nossa linguagem ela é imperfeita. A gente quer falar do infinito, né? Do divino, daquilo que está além da nossa compreensão, né, meramente com linguagens humanas, e claro que é imperfeito, né, vai muito mais além, mas muito mais além do que a gente possa definir ou, né, comentar. A própria palavra atributo, inclusive, ela é imperfeita para definir, então, essas qualidades divinas, tá? A ideia de atributo é de atribuir, a ideia, pelo menos, que nós temos é, assim, a primeira coisa que vem na nossa mente é que atributo, então, seria atribuir alguma coisa. Como se pudesse se acrescentar algo em Deus, né? Então, é bom que não se entenda isso. A ideia de atributo aqui, para quem talvez não tenha conhecimento, atributo está relacionado com aquelas qualidades que são, então, essenciais, as qualidades que Deus ele tem, essencialmente, né? De forma incomunicável, que só ele possui, e de forma comunicável, que ele pode também compartilhar com as criaturas, conosco. Então, é bom que se entenda isso. Dentro desses, como nós mencionamos, está então, a impassibilidade. Impassibilidade, então, ela está muito relacionada com a imutabilidade que eu acabei de falar. Porque, ora, se Deus ele não muda nem em tempo nem espaço, ele não deve mudar em circunstância nenhuma. Então, ele não deve mudar em termos de paixões. Isso é que a impassibilidade vai nos dizer. A definição específica de impassibilidade é essa. Capacidade de não sentir, ou melhor, de não ser afetado por sentimentos. Por quê? Sentimentos implicam mudança. Nós, seres humanos, com corpo material, que sentimos, temos a capacidade de sentir, isso implica em nós mudança. Quando sentimos, é porque deixamos de sentir um sentimento. Passamos a ter um novo sentimento. Esse sentimento, em algum momento, ele vai passar e vai vir um outro sentimento. Entende a problemática? O ser humano, ele está em constante mudança, porque o sentimento faz com que variemos, haja uma variação constante de estado sentimental. Nós variamos em estado sentimental. Há uma variação em nós, por causa do corpo material, que expressa. O sentimento é expressado, então, né, por meio desse corpo material. Então, acontece essa variação constante. Ora, agora a gente pode estar feliz, né? Eu imagino, alegre, entusiasmado com essa live, né? Com esse conhecimento que está sendo proporcionado por essa página, né? A página do nosso amigo querido Lucas. Continue orando pelo seu
pelo servo do Senhor, né? Sim. Siga, comente, né? Compartilhe. Então estamos entusiasmados, mas aí Deus o livre, alguma coisa pode acontecer daqui a poucos minutos e aí a gente fica triste, angustiado, amargurado. E é assim constantemente, meu irmão. A gente sente alegria, depois sente tristeza, depois sente raiva, né? Espero que... Mas aí sente uma raivazinha. Aí, entende? Estamos constantemente variando em sentimento. Estamos constantemente em mudança de estado sentimental. Deus não tem isso. Porque Deus não muda. Em hipótese nenhuma. Inclusive, em estado sentimental. E outra... Veja que interessante, eu falei que a definição é de não sentir e nem ser afetado por sentimento. Além de nós sentirmos, nós variarmos internamente em sentimentos, em mudança de estado sentimental, e nós também acontece de sermos afetados pelo sentimento dos outros. Ora, uma pessoa que você se importa muito, uma pessoa que você tem muito apreço, uma pessoa que você aprecia demais, ama, se aquela pessoa fica triste, você fica triste. Se aquela pessoa sente uma dor, você sente. Se aquela pessoa está alegre, animada, você também fica alegre, animado, entende? Então nós não só somos afetados pelo sentimento interno nosso, há uma mudança de estado sentimental dentro de nós, mas também temos somos afetados pelo sentimento externo, ou seja, pelo sentimento dos outros. Em Deus não há isso, tá? Então é bom que fique bem claro isso. Em Deus não há variação interna, de mudança de estado interno relacionada a sentimento. E nem é afetado por sentimentos externos. E aí tá, é bom que se diga desde já, né? Que ele vai entrar na problemática lá de Lucas, que eu já sei que ele tá doidinho para perguntar. Isso não significa dizer que Deus não se importa, viu, gente? Deus, ele se importa muito. Mas aí a gente vai falar disso já já. Só deixar claro que ele não sente nem afetado por sentimento. Porque não há variação em Deus, inclusive no estado sentimental. Certo? Eu tenho alguns teólogos aqui para citar, mas eu acho que ia ficar muito extenso. Mas eu não vou citar o texto, eu vou citar só o nome deles, os irmãos podem procurar depois. A gente tem o Bavinck. Bavinck é um teólogo que ele vai versar sobre isso muito bem, viu? Eu tenho aqui também, que definiu muito bem isso aí, Samuel D. Henihan. Vocês podem procurar depois. Depois a gente passa os nomes. A irmã Luana, ela pode estar citando aí para os irmãos estarem procurando. O John Owen também vai falar sobre isso. Então são alguns... a literatura, porque sempre tem aqueles que querem a literatura, né, para conferir, para se aprofundar. Então, é importante, viu? A gente depois pode estar passando aí nos comentários as referências, os irmãos podem estar pesquisando. Espero que tenha